Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. Hoje vamos falar do futuro do Supremo Tribunal Federal com a posse do ministro Edson Fachin à presidência da Corte. Então, para a gente ver esse cenário, o Poder em Pauta recebe hoje a advogada Gabriela Zancaner Bandeira de Mello, é professora de Direito Constitucional da PUC São Paulo. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Amanda. Bem-vindos aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Eu estou à disposição para responder as perguntas, que vocês tiverem, tirarem dúvidas também sobre o futuro do Supremo Tribunal Federal. Então, professor, o que a gente pode esperar, então, com Edson Fachin à frente da presidência da Suprema Corte? Eu assisti o discurso de posse do Edson Fachin, eu também acompanho a carreira do ministro Edson Fachin e eu percebi logo de cara que ele mandou alguns recados neste recurso, A primeira impressão que eu tive foi que o ministro, ele pretende mudar um pouco a relação com os demais poderes. Eu acho que o STF passou por uma fase muito complicada, claro, não foi culpa do ministro Luiz Roberto Barroso, mas durante a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, e isso gerou alguns atritos entre o STF, o Congresso Nacional e antes da mudança de governo, também gerou atrito com o Poder Executivo. Eu acho que, a partir de agora, a gente vai ter uma presidência que concilie mais os três poderes. E eu também notei, depois eu posso complementar, obviamente, notei que o ministro Edson Fachin, ele abordou muito pautas sociais, coisa que a gente não viu tanto, viu um pouco, mas não tanto durante a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, as ações voltadas para as pautas sociais, como a uberização, agora a Ferrogrão, que também vai entrar em pauta no Supremo Tribunal Federal, essas pautas eu acho que vão ter um destaque maior sob a presidência do ministro Luiz Edson Fachin. Então eu vejo uma mudança um pouco, talvez um tom mais conciliador do que o ministro Luiz Roberto Barroso com relação a isso. Faz parte também da característica do ministro Luiz Edson Fachin ser uma pessoa mansa, calma, que fala baixo, Isso também vai trazer, eventualmente, uma pacificação maior entre os poderes. Nós passamos por julgamentos muito emblemáticos durante a presidência do ministro Edson Fachin, que geraram muita tensão na sociedade, como o julgamento dos atos golpistas, o julgamento do núcleo duro, de 8 de janeiro, e eu entendo que a partir de agora a gente vai ter uma conciliação, uma maior pacificação, e também a gente vai ver um destaque muito grande para as pautas sociais. Aproveitando que você mencionou essas pautas sociais e mencionou também esse perfil mais discreto, que fala mais nos autos, que evita de dar entrevistas do ministro, a descrição não representa a falta de assertividade, até lembrando de uma das decisões do Fachin, que foi o marco temporal das terras indígenas. Mas são pautas também que causam incômodos sociais e econômicos, Sem dúvida. Como é que você vê sobre essa ótica? Então, o ministro Edson Fachin, ele tem um perfil que eu acho que é um perfil um pouco curioso, digamos assim. Porque ele, se por um lado, ele tem um perfil em termos de direito criminal um pouco mais punitivista, Quando a gente fala de direitos sociais, ele vai para uma linha bastante progressista, Então, ele decidiu a questão do marco temporal das terras indígenas, que não haveria esse marco temporal, que foi uma decisão comemorada pelos povos indígenas, pelos povos originários, e outras decisões que ele vinha tomando também no Supremo Tribunal Federal eram decisões que tinham pautas mais progressistas. Então, ele ainda não sinalizou como ele vai votar na questão da uberização, como outras questões vão ser tratadas, mas no discurso dele, ele já deu a entender que ele vai privilegiar os setores mais hipossuficientes da nossa sociedade, Então, a gente vê, eu espero, que seja uma linha mais progressista. Lembrando que a gente tem um ditado que a gente sempre usa, Da cabeça de juiz nunca se sabe o que vai sair.
Então, é tudo uma conjectura, né? Mas eu vejo o ministro muito ligado a pautas sociais, muito ligado, talvez o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fosse mais ligado a pautas individuais, né? Como, por exemplo, a gente teve alguns julgamentos muito importantes, como a descriminalização da maconha, e o ministro Edson Fachin, eu acho que ele não é tão ligado nessas pautas individuais, mas mais ligado realmente nessas questões sociais que afligem o nosso país. Questões previdenciárias, questões indígenas, questões ligadas a minorias, a mulher, a pessoas pretas, né? Tudo isso eu acho que ele vai trazer para a pauta do Supremo Tribunal Federal. Vai ser uma pauta talvez um pouco mais consensual do que a pauta que a gente teve durante a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Durante o discurso, Fachin pregou a racionalidade, diálogo, discernimento, indicou que quer tirar o STF dos holofotes. É possível diante do protagonismo que a corte alcançou nos últimos anos? Olha, eu acho que tirar dos holofotes é muito difícil. Os holofotes se voltaram para o STF justamente por conta da TV Justiça. Antes da TV Justiça, as pessoas não sabiam quem eram os ministros do STF, né? Na TV Justiça com a TV Justiça aconteceu algumas coisas que, a meu ver, foram muito curiosas, né? Entre elas, uma superexposição dos ministros. Os ministros, antes da TV Justiça, eles não andavam de carro blindado, com segurança, não havia um aparato de segurança. Hoje existe uma superexposição dos ministros. E também os julgamentos, eles tomaram uma proporção muito maior do que o judiciário efetivamente esperava que eles tomassem. A sociedade começou a participar dessas discussões. São discussões que envolvem constitucionalidade, portanto, discussões bastante polêmicas, né? Isso gera uma polarização, gera um movimento de torcida e gera uma discordância na sociedade. Eu acho que ele vai tentar adotar um tom mais conciliador e vai privilegiar essas pautas sociais que, bem ou mal, elas têm um consenso mais razoável na sociedade do que as pautas políticas que eram abordadas durante a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Então ele vai tentar abordar coisas que, enfim, as pessoas geralmente falam que elas concordam, apesar da gente ter parte da sociedade que não concorda com parte das discussões. Mas eu acho que tirar o Supremo dos holofotes é algo praticamente impossível hoje em dia. Os ministros viraram praticamente celebridades. E não que eu seja contra o televisionamento. Eu não sou contra, eu sou favorável, mas eu acho que o ser humano ele está sempre ligado a questões envolvendo a sua própria vaidade. E às vezes um ou outro voto, a meu ver, perspassam aquilo que a gente deveria privilegiar no Supremo Tribunal Federal. Como, por exemplo, um tom ameno, um tom conciliador, né, que é o tom que é adotado pela nossa própria Constituição. Isso parte de um perfil dos ministros, né? Lógico. E Fachin disse que o direito não deve substituir a arena política. Abre aspas. O direito ao que é do direito à política, que é da política. É compatível, falando do perfil dos ministros, é compatível esse tom, né, do direito ao que direito, à política, diante do perfil dos outros ministros que integram a corte? Então, vamos falar um pouco da nossa separação de poderes no nosso país. A separação de poderes no nosso país é uma separação, a meu ver, o sistema de separação de poderes é um sistema muito bem feito. A Constituição de 1988, ela fez um trabalho excelente ao separar os poderes, mas ela pressupõe uma conversa, um diálogo entre os poderes. E isso implica, não, claro, em todos os casos, mas em algumas situações que o Supremo Tribunal Federal ele tem que acabar ingressando em searas que ele não deveria ingressar. Por quê? São searas que eventualmente ficariam reservadas ao Poder Legislativo. Um exemplo claro disso é o caso da união homoafetiva.
que foi um julgamento que ocorreu já há algum tempo, mas mostra bem por que o Supremo Tribunal Federal tem que ingressar em determinadas pautas e, às vezes, agir, entre aspas, como um legislador positivo, né? O caso da união homoafetiva é um caso que foi tratado de maneira constitucional, mas que, à época, quando a gente tinha a formação da Câmara dos Deputados, era um tabu esse assunto. E era um tabu, era um assunto que não ia ser tratado pela Câmara dos Deputados. Então não ia ser tratado. E chegou num ponto que aquilo precisava de uma definição. Eram pessoas que tinham formado famílias, né? Precisavam que os direitos fossem aplicados a elas, e isso precisava de uma finalização do ordenamento jurídico. E aí, coube ao Supremo Tribunal Federal ingressar nesta seara. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ele precisa agir com absoluta parcimônia nesses casos. Mas existem casos, aí respondendo a sua pergunta, Amanda, existem casos que não tem como. O Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que ingressar na seara política. E isso faz parte da nossa estrutura de poder, né? Que eventualmente demanda providências que o Legislativo não vai tomar e cabe ao Supremo Tribunal Federal tomar. Exemplo, né? Agora a questão da liberação da cannabis para uso próprio, para uso para as pessoas usarem, né? Sem poderem usar. Então esse é um exemplo de quando o Supremo precisa agir, né? A situação está muito complicada, e aí o Supremo precisa ter que agir. Em algumas vezes, claro, que ele se excede. Uhum. A esperança que eu tenho é que agora, durante a presidência do ministro Luiz Edson Fachin, nós voltemos a essa normalidade do Supremo só intervir na política efetivamente quando não houver saída. Quando os poderes realmente não tomarem as medidas necessárias. Você respondeu já a minha pergunta, que existe uma crítica pela politização do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Mas na sua avaliação, pelo que você disse até agora, essa politização se deu por conta da omissão ou negligência do Congresso. Exato. E, em alguns casos, a omissão ou a negligência do Congresso. Em alguns casos, essa politização do Supremo Tribunal Federal, é bom deixar claro que isso não vem de hoje, né? Uhum. Isso desde que o Supremo Tribunal Federal existe. Tem um livro do professor Oscar Vilhena Vieira que mostra bem isso, as decisões políticas do Supremo Tribunal Federal. Isso não vem de hoje. Não é que o Supremo, com essa formação que ele tem agora, ele começou a entrar na seara política. Ela existe. Em alguns momentos, o Supremo ele passa um pouco do limite, né? Eu achei que ele passou um pouco do limite no caso do mensalão, né? Em que ele tomou determinadas decisões que, a meu ver, ele não deveria ter determinado, sobretudo com relação às questões envolvendo processo penal. Eu achei que ele ultrapassou um pouco essa seara quando ele julgou o ex-presidente, a questão da... depois ele voltou atrás, mas a questão da prisão em segunda instância. Mas, no geral, o Supremo Tribunal Federal faz um bom trabalho com relação a isso. Mas é inegável, a política, as questões políticas, elas permeiam toda a sociedade. E a gente não tem como se livrar ou falar, não vamos tratar das questões políticas. Política faz parte do ser humano. O ser humano nasce sendo político e vai morrer sendo político. Isso não é diferente com as nossas instituições. Nós não somos robôs. Então, isso acontece e paixões, inclusive paixões pessoais, acabam transparecendo nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Fortalecer as decisões colegiadas, professora, poderia ser um caminho para afastar um pouco essa politização e tirar a corte desse super holofote? Eu acho que seria o caminho ideal, fortalecer o colegiado, né? Porque apesar da gente viu recentemente no julgamento do golpe
da tentativa de golpe, né, do núcleo duro da tentativa de golpe, a gente viu uma fulanização, eu vou usar essa palavra porque é isso mesmo que a gente está falando, uma fulanização muito grande. Por quê? Porque a gente tinha como se fosse uma luta num ringue. De um lado, Alexandre de Moraes, de outro lado, Jair Bolsonaro, nesse caso. E isso é ruim para o Supremo Tribunal Federal. As decisões colegiadas, elas tiram o foco de um ministro só, né? E colocam a corte como responsável pelas decisões. E a corte, ela faz às vezes de quem? Ela faz às vezes do próprio Estado. Então ela tem que aplicar a vontade da lei. A partir do momento que você tira o foco daquela situação específica, né, envolvendo um ministro ou uma figura política ou uma figura da sociedade, e você coloca o tribunal, a coisa melhora, não só para a sociedade que está olhando um grupo colegiado, que está entendendo que não é um único indivíduo decidindo com relação à vida de outro indivíduo, mas sim um grupo de indivíduos que estão lá pelo notável saber jurídico, pela experiência jurídica e porque foram indicados pelo presidente da República, e também cria decisões mais genéricas e não decisões tão pessoais com relação às pessoas. Então eu sou favorável a esse afastamento do Supremo Tribunal Federal com relação a esses casos muito individuais. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem que ser uma corte constitucional. E como corte constitucional, ele tem que estabelecer precedentes e não necessariamente julgar uma briga entre duas pessoas. A gente sabe que o poder do presidente do STF é limitado. Então, diante do que você disse, ele também precisaria, então, combinar com os outros integrantes da Suprema Corte para que haja mais decisões colegiadas. Outro ponto apontado por especialistas é o excesso de julgamentos no plenário virtual. Você também acredita que poderia ser uma mudança de postura, voltar às decisões mais na corte presencial? Eu acho complicada essa situação, né? Eu não tenho ainda uma opinião formada a respeito disso, né? Eu acho que é direito da parte comparecer ao plenário e falar diretamente com os ministros do Supremo Tribunal Federal e expor o seu caso ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal está lá no artigo 103 da Constituição, que ele tem o dever, ele é o guardião da Constituição Federal. Mas ele também é o órgão responsável para julgar habeas corpus, né, de competência originária do Supremo. E isso gera um volume de processos praticamente inimaginável, né, para um ministro julgar presencialmente. Então eu entendo esse redirecionamento ao plenário virtual de algumas causas, mas ao mesmo tempo eu me sinto desconfortável com relação a isso, porque eu sou advogada, eu milito no contencioso e eu quero expor o meu caso para os juízes pessoalmente. Né? Você, enfim, mandar um memorial, mandar alguma coisa, eventualmente isso não resolve a situação. Há casos em que você, expondo para o juiz na hora do julgamento, e eu já consegui isso, já vi muitos advogados conseguirem, você acaba convencendo o magistrado do direito do seu cliente. Fachin falou também de uma autocontenção do STF, mas ainda vai enfrentar uma ofensiva bastante grande, tanto do governo dos Estados Unidos, como da oposição bolsonarista no Congresso, que tenta limitar as atribuições da corte. Como fazer, então, essa autocontenção? Então, a Suprema Corte, ela não pode se pautar por influências externas. Eu sou contrária, alguns ministros já vieram a público falar isso, né? Não, tem que levar em consideração a voz da população, tem que levar em consideração a voz do povo. Só que o Supremo Tribunal Federal, às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas ele é um órgão contramajoritário. Por quê? Porque ele é um órgão técnico,
né? Não é um órgão que, teoricamente, apesar das decisões políticas, não é um órgão político em que você vota para ministro do Supremo Tribunal Federal, em que você vota para juiz. Não. É um órgão técnico que tem que aplicar aquilo que está na Constituição. Essas influências externas, elas devem funcionar e são desejáveis, né? Não estou falando só do governo dos Estados Unidos, estou falando da população em geral, quando a gente fala em órgãos políticos, né? Com o próprio Congresso Nacional e o próprio Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal, ele tem que ficar alheio a isso. Como ele realmente tem ficado alheio a isso, né? A gente viu o ministro Alexandre de Moraes que falou, esta corte, né, não sei se foi exatamente nessas palavras, esta corte vai ignorar as sanções impostas a esse relator, né? E essa é a postura correta. A postura correta do Supremo. O Supremo não é um órgão ligado a corrente majoritária da população, nem para influências internacionais. Então, é claro, esse tensionamento, ele não vai desaparecer do dia para a noite. Ele vai continuar existindo até que uma solução política para isso seja apresentada, seja colocada na mesa. Ao que parece, isso pode acontecer em breve, porque o presidente Lula está em vias de marcar uma reunião com o presidente americano Donald Trump, e talvez isso venha a se resolver. Mas o Supremo, a pessoa que chega ao Supremo Tribunal Federal, ela tem que estar ciente de que ela será atacada, né? Que ela será objeto de ataque, ainda mais hoje, no mundo de hoje. Se a gente fosse falar do Supremo há 30 anos atrás, que a gente não tinha TV Justiça, né? O cara podia ser ministro do Supremo e ficar lá escondido, ninguém sabia que ele era ministro do Supremo, né? Hoje, o indivíduo que está lá, ele sabe que ele vai ser atacado. E ele tem que, na medida do possível, não tensionar, claro. Eu acho que o ministro Edson Fachin, ele vai cumprir muito bem esse papel, porque ele é uma pessoa extremamente educada, extremamente discreta, né? Não tensionar, mas ele não pode se curvar a isso. Na sua avaliação, pode haver alguma certa passividade em relação a alguns assuntos que podem ser caros para a Suprema Corte, a fim de destensionar essas tensões? Eu acho que o principal, né, aconteceu sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Eu acho que talvez algumas pautas, a gente tem ainda a pauta da anistia, que eventualmente pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, e ao que tudo indica, com a formação atual, né, pode chegar em pouco tempo ou em bastante tempo, porque o projeto de lei ainda nem foi aprovado, né, da anistia ou da dosimetria, da redução das penas, ainda nem foi aprovado, mas eu acho que esse é o tipo de assunto que eventualmente pode tensionar o Supremo Tribunal Federal, né? E acho que esse assunto, apesar do perfil do ministro Edson Fachin ser um perfil bastante conciliador, ele não vai se esquivar de pautar este assunto, né? Porque o Supremo já passou um recado bem claro. E apesar do ministro Edson Fachin não estar na turma que julgou o núcleo duro da tentativa de golpe de Estado, né? Ele está na segunda turma, foi a primeira turma que julgou. Ainda assim, houve uma demonstração por parte da corte de muita unidade. Claro, excetuando o ministro Luiz Fux, que votou de forma diferente. Mas, ao meu ver, houve uma grande demonstração de unidade. Eu acho que ele não vai se esquivar de pautar isso. E acho que o resultado vai ser, não sei com relação à dosimetria. Com relação à dosimetria, eu acho que pode haver aí uma conversa entre os poderes, porque o nosso sistema jurídico permite essa conversa, incentiva essa conversa. Mas se vier uma lei de anistia ampla, geral e restrita, como estão falando por aí, provavelmente o Supremo vai declarar inconstitucional. E para a gente terminar, Fachin assume também a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Há expectativa de alteração dos benefícios dos magistrados, cujos gastos chegaram a 146 bilhões de reais no ano passado? Olha, Amanda, eu acho que o ministro Edson Fachin, pelo seu perfil, ele vai dar uma segurada nos gastos do Poder Judiciário.
realmente, né? Eu acho que tem salários no Poder Judiciário, gastos com o Poder Judiciário, que são absolutamente injustificáveis. Eu entendo a natureza da função do magistrado, que é uma natureza muito difícil. Às vezes as pessoas não veem isso. Ser juiz, decidir a vida das pessoas, é algo que gera um peso muito grande nas pessoas, né? Então, eu estava até conversando com um colega meu da faculdade, da PUC, agora, durante o intervalo da minha aula, eu dei aula de manhã, e ele é juiz, e ele estava me contando como o judiciário controla a vida dos magistrados. Então a gente vê que é uma profissão muito difícil, não é uma profissão fácil. Às vezes a impressão que se tem que é uma profissão muito fácil, que o magistrado está lá e ele só decide, ponto final. Não, é uma produção que envolve gestão de pessoas, que envolve dilemas morais e dilemas éticos e dilemas legais muito grandes e, portanto, é justificável que o magistrado ele tenha um salário condizente. Mas realmente, né? O ministro Edson Fachin já deixou claro, né, em algumas vezes, que ele tem esse perfil mais austero economicamente. Então eu acho que ele vai fazer o possível para segurar os custos do Poder Judiciário, né? E vai também trabalhar para levar a justiça, porque ainda é um problema que nós temos no nosso país, que é um problema muito grande, Amanda. As pessoas não têm acesso à justiça. E ele deixou bem claro que ele vai trabalhar para isso. O ministro Luiz Roberto Barroso começou nessa linha e eu acho que ele vai continuar essa linha, sobretudo para a causa indígena, que a gente pode ver que é uma causa muito cara ao ministro Luiz Edson Fachin, para levar a justiça, inclusive, para esses locais, esses rincões praticamente inacessíveis no nosso país. E eu acho que isso vai ser muito positivo. Professora Gabriela, muito obrigada pela participação aqui no Poder em Pauta e até uma próxima vez. Amanda, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado aos telespectadores. E eu estou aqui à disposição para participar em outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigada a você também que acompanhou esse episódio. Se você gostou, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo. A gente volta na semana que vem com uma nova pauta. Até lá!